Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Thalia e hoje a gente vai dar continuidade ao módulo de animais invertebrados. Hoje nós vamos falar dos equinodermos. Bom, os equinodermos, ao pé da letra, significa pele com espinhos. Mas não são todos os equinodermos que vão possuir espinhos, tá bom? Eles são invertebrados exclusivamente marinhos, ou seja, você não consegue encontrar equinodermo na terra firme ou na água doce. E alguns deles possuem um endoesqueleto calcáreo provido de espinhos salientes. Como eu disse, não são todos. Esse endoesqueleto ele vai servir para dar sustentação ao corpo do animal. E os representantes dos equinodermos são quem? São as estrelas do mar, os pepinos do mar, os lírios do mar, as bolachas da praia, as serpentes do mar e os ouriços do mar. Beleza? Algumas características dos equinodermos. A maioria de vida livre, tá? O único equinodermo que é séssil é a serpente do mar. E eles possuem simetria radial, ou seja, se você cortar esse animal em vários eixos, ele vai ter partes diferentes. Eles são celamados, ou seja, eles têm uma cavidade corporal revestida por um celoma, e eles são triblásticos, ou seja, eles são formados por 3 camadas de células, que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E são os primeiros animais a serem deuterostômios, tá? Essa é uma novidade evolutiva, porque até então todos os animais eram protostômios. Os equinodermos serem deuterostômios significa o quê? Que o blastóporo deu origem ao ânus. A maioria dos equinodermos são bentônicos, tá? Todos eles praticamente são bentônicos, vivem próximo ao substrato, ou seja, na areia ali bem no fundo do mar. E eles têm uma diversidade enorme de formas e tamanhos. O sistema digestivo, reprodutor e nervoso vai ficar dentro daquele endoesqueleto que eu falei com vocês. Aqui uma imagem mostrando a simetria radial dos equinodermos e aqui só para explicar melhor para vocês o que significa eles serem celomados, tá? É uma cavidade revestida por um celoma. Esses animais eles têm uma característica muito importante que é a presença de um sistema ambulacrário. O que é o sistema ambulacrário? É um sistema aquífero composto por válvulas, ampolas e canais que vai servir para o animal se locomover, para ele respirar, vai servir na circulação dele, na excreção, na percepção do animal. Essa palavra ambulacrário ela vem do latim que significa caminhar. Então a principal função do sistema ambulacrário é a locomoção e também a alimentação. No final da aula eu vou deixar para vocês um link de um vídeo mostrando uma estrela do mar se alimentando, para vocês terem ideia de como que esse sistema ambulacrário ele ajuda na alimentação do animal. Aqui essa imagem mostrando as ampolas do sistema ambulacrário, essa placa madrepórica aqui é por onde a água vai entrar, beleza? E aqui mostrando os pés ambulacrários desse animal. Esses pés ambulacrários eles vão ter paredes musculares e as ampolas, mostradas aqui, que vão acumular líquido. E a diferença de pressão desse líquido no sistema ambulacrário vai determinar a expansão ou a retração dos pés. Ou seja, quando tiver mais líquido nos pés, vai ter uma pressão maior e esses pés vão ficar rígidos. Se tiver uma pressão menor nos pés, eles vão ficar moles e aí isso vai culminar com o deslocamento do animal. Então essa diferença de pressão do líquido no sistema aquífero, no sistema ambulacrário, é que vai permitir que o animal se movimente, tudo bem? Aqui um GIF mostrando para vocês esse sistema ambulacrário, mostrando as ampolas. E aí sobre a digestão deles. Eles alimentam-se de pequenos animais e algas. O sistema digestório dos equinodermos contém boca, estômago, intestino e ânus, sendo que esse estômago só vai estar presente nos equinodermos carnívoros, tá? Como é o caso das estrelas do mar. E as estrelas do mar, elas possuem digestão extracorpórea. O que isso significa? Que elas vão jogar o estômago delas para fora e vão jogar enzimas digestivas no alimento. E essa digestão vai ocorrer fora do corpo, então digestão extracorpórea. Depois que o alimento estiver digerido, elas vão engolir ele. Elas vão voltar com o estômago delas para dentro do corpo e vão terminar a digestão delas. Os ouriços do mar, eles vão se alimentar de algas e por isso o aparelho bucal deles é especializado com dentes, tá? Para que eles raspem essas algas que estão presas nas rochas. Esse aparelho bucal a gente chama de lanterna de Aristóteles, tá bom?
A excreção desses animais é facilitada pelo sistema ambulacrário, que eu já falei que tem aquelas diversas funções, como locomoção, alimentação, excreção, enfim, a excreção é facilitada por esse sistema, por onde vai circular uma água no corpo desses animais, dos equinodermos. A respiração ela vai ser realizada por minúsculas brânquias, tá, que vão ser localizadas próximas à boca, e também por toda a extensão dos pés ambulacrários, por onde vai circular a água. Na circulação dos equinodermos existe um líquido incolor que vai circular pelos canais, que estão localizados ao longo de todo o corpo do animal. Esse líquido vai realizar uma tarefa semelhante ao sangue no nosso corpo, ou seja, ele vai transportar substâncias para todo o corpo. A reprodução dos equinodermos, eles são dioicos, tá? Eles têm sexos separados, existe o macho e a fêmea. A reprodução é sexuada, tá? Vai haver a participação de gametas. E a fecundação vai ser externa. Como assim? Ela vai ocorrer na água. O macho vai liberar os seus gametas, a fêmea vai liberar os seus gametas na água também. Esses gametas vão se encontrar e vão dar origem a um zigoto. Esse zigoto vai dar origem ao indivíduo jovem, que por sua vez dá origem ao indivíduo adulto, tá? E assim por diante. O desenvolvimento dos equinodermos é dito indireto. Por quê? Porque as larvas vão se transformar em animais jovens e esses jovens vão dar origem aos adultos. Beleza? Então, uma reprodução sexuada, a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto. Esses animais, eles têm uma característica interessante que é a regeneração. Eles conseguem se regenerar. Essa regeneração ela é interessante porque quando o animal está em uma situação de perigo, tem um predador em cima dele, esses animais vão soltar parte do corpo e o predador vai ficar intertido ali com aquele pedaço do corpo e esses animais vão fugir. Então, esse fenômeno ele é uma vantagem para esses animais. E se o disco central das estrelas do mar estiver intacto, existem espécies que vão conseguir se locomover e se alimentar apenas com um braço, tá? E enquanto ocorre o processo de regeneração, ela consegue ficar com um braço só, se locomovendo e se alimentando. Algumas espécies conseguem fazer isso. E o pepino do mar, em situação extrema, ele deixa parte de suas vísceras para fora, tá? Ele coloca os seus órgãos para fora para distrair os predadores. Enquanto isso, ele escapa, tá? Para dar tempo dele escapar. Agora a gente vai fazer duas questõezinhas, rapidinho, para fixar o conteúdo. Essa primeira aqui diz o seguinte: um certo animal tem as seguintes características: celama bem desenvolvido, esqueleto calcário, simetria radial na fase adulta, simetria bilateral na fase larvária. Esse animal é um. Olha só, mesmo que você não saiba, não lembre o que é o celoma, o que é o esqueleto calcário, basta você lembrar o quê? Da simetria. Quais animais que têm a simetria radial e quais que têm a simetria bilateral. No caso dos equinodermos, eles têm a simetria bilateral na fase larvária, tá? Se você partir a larva em duas partes, vão ser partes iguais e vão possuir simetria radial na fase adulta. Então, a letra A fala de artrópode. Artrópode não é porque a gente sabe que a simetria deles é bilateral, eles não têm simetria radial. Letra C, anelídeo, também não é, porque os anelídeos têm simetria bilateral. Além disso, os anelídeos também não têm esse esqueleto calcário, né? As minhocas são moles, os anelídeos são moles, então eles não têm esqueleto calcário. Os plateumintos, mesma coisa, eles têm simetria bilateral, não têm simetria radial e também têm o corpo mole, então não faz sentido ter um esqueleto calcário. Selenterados também não. Então a alternativa correta é a letra B, equinodermos, tá bom? Essa outra questão aqui conta uma historinha, mas no final vai perguntar uma coisa bem simples. Vamos lá. Os equinodermos constituem um grupo zoológico anatomicamente diferenciado, com simetria radial pentameral e um esqueleto composto por placas dérmicas fusionadas, como por exemplo os ouriços do mar, ou não fusionadas, como por exemplo os pepinos do mar. O sistema hidrovascular, também denominado de ambulacral, é particularmente interessante, pois funciona como um sistema hidráulico no qual o fluido é bombeado através de um sofisticado conjunto de bolsas e canais. Nos equinodermos, as principais funções do sistema hidrovascular são... Então, ele contou essa história toda para no final perguntar quais são as principais funções do sistema ambulacrário, do sistema hidrovascular. Como eu disse para vocês, eles exercem diversas funções, esse sistema ambulacrário. Realiza, sim,
auxilia na reprodução, auxilia na excreção, na respiração, na reprodução, mas as principais funções que a questão está pedindo são o quê? A locomoção e a alimentação. Como eu disse para vocês, eu vou deixar um link aqui embaixo, e ao final da aula também, de uma estrela do mar se alimentando. Então vocês conseguem ver claramente que o sistema ambulacrário dela serve para ajudar também na alimentação. E claro, a locomoção, o fator principal, beleza? Pessoal, essa foi a aula de hoje de equinodermos. Eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou então enviem um e-mail para mim, thalia.lopes@ufv.br. Tá bem? Obrigada e até a próxima!